Olá, mais um programa Interação no ar. Hoje com um tema interessantíssimo, a longevidade. Como as pessoas podem viver mais e melhor. Para isso, trouxemos aqui em nosso programa a doutora Mariela de Oliveira Silveira, diretora técnica do Curatel. Mariela, muito obrigado por você participar aqui do nosso programa, é uma grande satisfação. Muito obrigada, para nós do Curatel também. Eu acho que a nossa conversa deve iniciar por esse tema que é estritamente instigante, a questão da longevidade e principalmente, não só viver mais, mas viver melhor. Sim. Como é que se dá esse processo aqui no Brasil? Qual é a história da longevidade no qual o Curo faz parte? Bom, quando nós falamos de longevidade, nós falamos por uma busca, né, de toda a humanidade, que desde a humanidade, enfim, existe, sempre está buscando primeiro sobreviver, né? Que essa era a tendência aí dos nossos antepassados, dos homens das cavernas e tudo. Era instintivo. Instintivo, biológico, né? E depois que foi possível a sobrevivência, assim, inclusive a sociabilidade que permitiu isso, né? E inclusive também uma parte do nosso cérebro que é muito importante, que permitiu que nós vivêssemos em sociedade, que é a parte do lobo frontal, que essa sim realmente é a nossa maior mudança entre nós e os homens das cavernas. Desde aí nós temos então conseguido viver de uma maneira melhor. Depois que nós podemos então usufruir um pouquinho mais da vida, se pensa, então eu quero usufruir mais tempo da vida e bem. E aí vem toda a história da longevidade, né? Hoje nós estamos vivendo um momento muito interessante, Gustavo, porque nós temos uma diferença muito grande, rápida, da nossa forma da forma que a população está. Só para nós termos uma ideia, há 30 anos, né, nós tínhamos a média da população vivendo até 62 anos. E hoje até 74, com variações entre homens e mulheres e estados, né? Ou seja, a expectativa de vida aumentou muito aqui no Brasil. Aumentou significativamente. E nosso estado, especialmente, nós somos o terceiro aí mais longevos do país. E isso foi tão drástico, Gustavo, que nós estamos hoje, no ano de 2012, vivendo aquilo que nós tínhamos projetado para 2024. Então, recentemente também, falando assim em termos de 50 anos, nós quase triplicamos a população do nosso país. Hoje nós temos 11% de idosos, que no Brasil existem duas classificações, acima de 60 ou 65 anos. Falando acima de 60, temos 11%. E em 2025, que está logo aqui, nós vamos ter 1 a cada 4 pessoas será idosa, né? Então é uma mudança tremenda, porque aí existe um encolhimento da base, um número de crianças nascendo bem menor e uma longevidade bem maior, especialmente na população feminina aí, né? E você acredita que as pessoas já estão se preparando para viver mais na questão, por exemplo, dos idosos? Hoje, o que a gente vê ainda na realidade do Brasil são muitos idosos passando dificuldades. Aumentando essa expectativa de vida, você tem que estar preparado para viver nessa situação. Com certeza, com certeza. Por isso, o ponto tão importante é realmente prevenção. E de preferência, nós chamamos, existem vários níveis de prevenção, né? Quando a pessoa ainda não tem nenhuma doença, que nós chamamos de prevenção primária, quando já teve secundária e por aí vai. A intervenção principal e mais barata se dá na prevenção primária, que ainda tem que ser melhorada, certamente. Já tivemos ganhos aí em termos de saúde pública bastante significativos, mas precisamos ainda melhorar muito mais. Por quê? Porque essas doenças que atualmente acompanham os idosos são doenças, na sua maior parte, absolutamente preveníveis ou ainda amenizadas. É possível, sim, que uma pessoa viva muito bem e depois tenha um tipo de morte bastante tranquila, não necessariamente uma morte penosa, né? Como, por exemplo, por um AVC e coisa parecida. Então, isso tudo tem como ser prevenido. E é aí mesmo que nós temos que colocar os nossos esforços, né? E você vê que a nossa política pública tem melhorado essa questão da prevenção ou você acredita que o quadro tem se mantido igual nos últimos anos, que ainda pode se explorar uma melhoria muito grande? Ainda pode se esperar uma melhoria muito significativa. Nós precisamos disso, sim, precisamos, e de coisas bastante simples que estão relacionadas ao estilo de vida. Gustavo, quando nós falamos dos percentuais, né, em termos de longevidade, nós sabemos que a intervenção médica
tem 10% só. É importante, sim, mas nós sozinhos, né, sem a ajuda, a autoajuda, o autocuidado do paciente, né, das pessoas, nós não temos uma boa, não avançamos muito, mas temos essa participação. Depois tem a participação do meio ambiente, que é tão importante e que há pouco vem sendo mais desenvolvida, também a medicina ambiental, que começa a cuidar disso, começa a cuidar da qualidade do ar que nós estamos respirando. A USP mesmo tem feito pesquisas bárbaras, incríveis mesmo nessa área. Enfim, A USP, que é a Universidade de São Paulo. A Universidade de São Paulo tem feito pesquisas bem interessantes. Aqui no Rio Grande do Sul, eu sei que nós temos também projetos desenvolvendo isso, mas mostra já a relação tremenda que tem a nossa saúde física com o meio ambiente, enfim. E temos também o aspecto da genética, que são lá os 17%, e os 53%, mais do que metade, é o estilo de vida. Então, é se a pessoa se exercita ou não, é como a qualidade da alimentação que ela tem, do sono, enfim, tá? Isso é o que realmente tem um peso maior na expectativa de vida. E sem falar na questão, em outras questões, como ocupação, como humor e tudo que isso tudo faz parte do estilo de vida. Nesses aspectos, nós temos ainda que investir muito mais o nosso olhar para realmente fazer com que o chegar lá, né, numa idade aí de octogenários, nonogenários ou centenários, seja mesmo satisfatório. Eu acho que isso é muito importante a gente trazer essa discussão para aqueles que nos assistem, porque essa questão da expectativa de vida, do aumento da expectativa de vida, muitas pessoas dizem que ele se deve apenas ao desenvolvimento econômico. E não é verdade, pelo menos não é o que os fatos demonstram. Essa própria mudança de comportamento, as pessoas estarem mais preocupadas com o meio ambiente, mostra o reflexo que isso traz na expectativa de vida. E as próprias pessoas, eu acho que têm buscado se cuidar mais, se exercitar, se alimentar melhor. Exatamente, sim. Há, felizmente, um crescente cuidado quanto a isso. Em termos, assim, biológicos, isso não é uma novidade tão grande, né, de chegar lá. A questão é que agora são muitos chegando lá, né? Nós já temos hoje, só para ter uma ideia, assim, no mundo já são 250 mil pessoas centenárias, né? Acima de 100 anos ou mais. Então já é muito significativo. Então a questão, assim, biologicamente nós podemos chegar lá. A pessoa que supostamente é a pessoa mais longeva do mundo teria 130 anos, faleceu há pouco, recentemente. Enfim, então biologicamente nós conseguimos. O que nós estamos fazendo agora é que são muitos chegando lá. E há um cuidado, sim, maior, crescente, nesse sentido de como. Até porque, às vezes, e por esse ritmo tão intenso que nós estamos de trabalho, né, a velocidade tão intensa que as coisas têm sido ditadas, é possível que as pessoas tenham percebido ainda mais a importância disso, ainda mais do que há alguns anos, né? Mariela, você trouxe o como. Como é que quem está aqui participando do programa, interagindo conosco, pode se cuidar e ter uma vida mais longeva e sadia? Qual é a fórmula? A fórmula, né? Essa é tão falar da fórmula. Bom, em primeiro lugar, assim, nós fizemos 7 recomendações, assim, para ser bem simples. Existem milhares na realidade, mas as 7 são muito simples e foram encontradas, na verdade, esses hábitos foram encontrados nas pessoas que vivem bastante tempo. Então, a primeira delas, vou começar com uma coisa absolutamente simples que tem um impacto bem significativo, que é a higiene. Nós nem nos damos conta, porque hoje em dia é algo tão automático, as pessoas, né, a gente tem uma boa separação daquilo que nós comemos, enfim, com os dejetos e tudo mais. Eu acho que a internet tem ajudado muito trazendo informação também. Sim, o acesso que as pessoas estão tendo hoje é mais simples. É mais simples, exato. Então, a higiene realmente tem que ser muito bem feita. E aqui a gente dá uma atenção bastante especial para a higiene bucal. Inclusive porque se nós quisermos preservar toda a saúde do corpo, a gente tem que começar pela boca. Então, realmente fazer uma limpeza, nós temos uma limpeza impecável dos dentes uma vez por dia, né, é muito importante. Existem várias doenças cardiovasculares que podem ser evitadas com esse simples ato. Impecável, eu diria, com fio dental, escova de dente, né, enfim, muito bem feito. Bem rigorosa. Bem rigorosa. Depois nós temos a questão da ocupação prazerosa. A ocupação no sentido daquilo que a pessoa vai fazer com o tempo dela, né? Seja no trabalho, ou seja, se ela quiser se envolver com um trabalho maravilhoso, né? Inclusive os idosos trazem toda uma sabedoria que não existe em nenhum outro lugar, tanto conhecimento, né? Senão na vivência de um idoso. Enfim, mas mesmo para as pessoas que não são idosas, o envolver-se com alguma coisa que seja satisfatória
é muitíssimo importante. Eu acho que esse é o segredo, a satisfação. A satisfação. A satisfação realmente é colocar o tempo com algo que vale a pena. Porque o seu trabalho não é estressante, ele é prazeroso. Ele é prazeroso, exatamente. Isso é muito importante, isso dá muito significado para uma vida, né? Depois tem também a questão do, com relação tem um fator que tem um peso muito grande, que seria o tabagismo e outras drogas. Esse sim não tem negociação, esse não tem mais ou menos. Esse realmente não deve ser nada usado, é tabagismo e drogas zero, né? Porque isso promove muito mais longevidade mesmo. Às vezes, só pelo fato da pessoa ser sedentária, usar algum tipo de droga só esses fatores somados, a gente já tira 40 anos de vida de uma pessoa. Então, Nossa. Então é muito significativo. É impactante. É impactante. Depois tem também a questão do exercício físico, que é tremendamente importante. Não existe nenhum medicamento até hoje inventado que faça o que o exercício físico faz para a gente. Então é muito significativo. A alimentação. Nós poderíamos falar de muitas dietas de longevidade, né? Muitas fórmulas, muitos ingredientes que seriam milagrosos e tal. Não existem, na verdade, ingredientes que sejam milagrosos ou que sejam, vamos dizer, que sozinhos possam dar conta de toda uma dieta, arrumar toda uma dieta. Não. Mas nós dizemos o seguinte, comer um pouquinho menos, existem vários trabalhos que mostram também a relação da restrição calórica com longevidade, comer um pouquinho mais devagar, porque aí também a pessoa tem mais, enfim, tem mais saciedade, e ter mais, de preferência, mais alimentos do que produtos, né? Então essas 3 orientações simples já podem ter um benefício bem grande. Mariela, essas são dicas fantásticas. Agora nós vamos para o nosso intervalo e gostaria de retomássemos depois exatamente desse ponto em que paramos, dessas dicas de longevidade, né, de como as pessoas podem viver mais e melhor. Então vamos para o nosso intervalo e voltaremos em seguida. Fiquem conosco.